O nosso papo de hoje é sobre a estratégia Buy and Hold e ela aplicada nos ETFs americanos. Então fica até o final do vídeo para você conferir. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal aqui a gente fala sobre os ETFs americanos e sobre como você pode construir patrimônio em dólar. Então se você gostar desse vídeo, se esse vídeo agregar valor para você, clica aqui no botão de curtir e se inscreve no canal. Buy and Hold significa comprar e segurar. Essa estratégia, ela consiste em você comprar um determinado ativo e ficar com ele sem vender ele durante um longo período de tempo. 5 anos, 10, 20, 30 anos. A ideia é você ficar ele um período muito longo, independente das oscilações. Esse ativo vai passar por oscilações, ele vai passar por momentos de prejuízo na sua jornada com esse ativo. Mas a estratégia passa por você, no longo prazo, você segurar esse ativo, continuar fazendo compras periódicas dele e aí você vai ter, no longo prazo, um lucro sobre ele. Você pode executar essa estratégia sobre ações, sobre fundos imobiliários. Na Bolsa Americana a gente tem os ETFs, a gente tem as stocks, os REITs. Você pode aplicar essa estratégia até em renda fixa, você pode fazer isso. Parte dessa estratégia é você entender que ela funciona para o longo prazo. Se você tem um objetivo de curto prazo para o dinheiro, se você vai viajar, se você vai comprar um carro, se você quer guardar para a faculdade do seu filho, dependendo do prazo que você tem, essa estratégia não é adequada. Ela é uma estratégia de longo prazo. E uma coisa muito importante nessa estratégia é que você tem que escolher bem os seus ativos. São ativos perene, ativos que no longo prazo vão se valorizar. No curto prazo eles podem até sofrer oscilação, mas no longo prazo eles vão valorizar. A parte de escolha dos ativos é muito importante na estratégia do Buy and Hold. E Buy and Hold, por último, não significa você ficar para sempre. Você pode vender esse ativo. Então, quando que você vai vender um ativo na estratégia Buy and Hold? Primeiro, quando seu ativo perdeu o fundamento. Se você está comprado em uma determinada empresa e essa empresa perde os fundamentos, ela não tem mais aqueles fundamentos que você gostava dela e ficava com ela por muito tempo, então nesse momento que ela perde os fundamentos, é a hora de você vender ela e alocar esse dinheiro em um outro ativo. E também, se um dia você precisar fazer a retirada do dinheiro, a ideia é você ter uma reserva de emergência para você não tirar o dinheiro do longo prazo, mas se você precisar vender, é óbvio que você vai ter que tirar o dinheiro. Então, assim, comprar e segurar, o buy and hold, não significa que você nunca vai vender. Tem algumas poucas situações da estratégia que você vai vender. Lembrando que este vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. A estratégia do buy and hold, ela é perfeita para os ETFs americanos, porque se você escolher bem os seus ETFs, você vai poder comprar eles e ficar eles por um muito longo período de tempo. Porque historicamente os ETFs americanos têm se valorizado muito nos grandes períodos de tempo. Obviamente que houveram períodos curtos em que você poderia ter comprado e ter ficado um pouquinho ali no prejuízo. Mas quando você estica a linha do tempo do ETF, você vai ver que ele deu bastante lucro. Então hoje eu vou fazer um estudo de caso aqui com o ETF VOO. Bom, esse ETF VOO ele é um ETF muito famoso da Bolsa Americana. Ele é gerido por uma das maiores gestoras que a gente tem, que é a Vanguard. Então a taxa de administração dele é uma das mais baixas que tem, 0,03% ao ano. Ele está custando hoje em torno de 524 dólares a cota do ETF, mas as corretoras hoje em dia já permitem que você faça a compra fracionada da cota. Esse ETF aqui ele está dividido, ele compra as 500 maiores empresas da Bolsa Americana em si. Ele pega toda a Bolsa Americana, pega as 500 maiores e constrói esse índice, né, no caso dentro desse ETF aqui. Então a gente pode perceber que ele é um ETF que ele tem bastante em tecnologia, empresas de tecnologia, 30%, mas ele tem outros setores também. Então a gente vai perceber que tem o setor de consumo, o setor financeiro, o setor de saúde, setor industrial, setor de comunicação, entre outros aqui. Se a gente for olhar as 10 maiores posições aqui, a gente pode perceber que tem as empresas de tecnologia famosas lá da Bolsa Americana. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Facebook, o Google, né, no caso a Alphabet, entre outras aqui. Vamos olhar um pouquinho agora a questão da cotação. Se a gente for olhar só esse ano, a gente vai perceber que esse ano houve uma queda por todas aquelas questões tarifárias que o presidente Trump está aplicando nos Estados Unidos. Houve uma queda aqui do preço da cota do ETF. Então, desde janeiro, desde o começo do ano, ele está aqui com 3% de prejuízo. Dentro da estratégia Buy and Hold, isso aqui pode acontecer. Pode acontecer de você comprar, vamos supor que você comprou em janeiro, você estaria com um leve prejuízo agora. Mas a estratégia Buy and Hold significa você comprar e segurar. Você analisou o ativo que você está comprando, você tem confiança nele para o longo prazo, você sabe que ele é bom e agora você está esticando ele para o longo prazo. Olha o que acontece quando eu puxo para os últimos 5 anos da Bolsa Americana. Os últimos 5 anos desse ETF, ele teve uma valorização de 123%. A gente pode perceber que aqui em 2022 e 2023 ele teve um período de queda também. Mas quem segurou
segurou essa queda um pouquinho, foi recompensado futuramente porque houve já aí um crescimento bastante aí do preço da cota do ETF. E se eu puxar o máximo, desde quando o ETF foi criado, ele foi criado lá em 2010. Desde 2010 até 2025, são 15 anos de ETF, ele teve uma valorização aqui de mais de 400%. Para a estratégia Buy and Hold, realmente ETFs da Bolsa Americana são muito eficientes. Lembrando que essa valorização de 400% é em dólar. Não estou colocando aqui a desvalorização do real, que é a nossa moeda aqui do Brasil. A título de comparação, eu estou comparando o ETF VOO, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, com um outro ETF, que é o VEA. Esse ETF VEA, ele pega todos os países desenvolvidos, então países da Europa, da Ásia, ele pega o Canadá, ele pega países desenvolvidos e ele tira os Estados Unidos. É países desenvolvidos sem os Estados Unidos. Se eu pegar aqui no year to date, nesse ano, a gente vai ver que realmente a Bolsa Americana perdeu um pouco que as outras bolsas europeias, Canadá e as bolsas asiáticas, elas ganharam um pouco. Só que se eu esticar para 5 anos, percebam que aqui em azul agora está o VOO, Bolsa Americana, e em amarelo está VEA, que são os mercados desenvolvidos sem Estados Unidos. Percebo que agora abriu-se uma janela, porque realmente a Bolsa Americana é a bolsa que mais puxou valorização nos últimos 10 anos, é a bolsa que mais valorizou. Outros países também se valorizaram, mas a bolsa que mais puxou essa valorização foi a Bolsa Americana. Se eu puxar aqui no máximo, desde que o ETF foi criado, você percebe que o gap de valorização aumentou ainda mais. Então, realmente, a Bolsa Americana, a economia americana como um todo é o motor da economia, então não faz sentido você não estar exposto a ela. Mesmo em períodos de queda que nós temos agora, essa estratégia de buy and hold, de você comprar e segurar, é uma estratégia que funcionou e funcionou muito bem. Uma outra comparação que eu vou fazer agora é para aquelas pessoas que ainda não investem na Bolsa Americana, investem só no Brasil. Então aqui em azul está o VO, que é a Bolsa Americana, e aqui em amarelo está o ETF EWZ, que é o ETF da Bolsa Brasileira. Sim, é o ETF que está negociado na Bolsa Americana, mas ele compra as ações aqui do Brasil. Ele compra as ações aqui do Ibovespa aqui no Brasil, certo? E ele já cota em dólar, então já tem a questão do câmbio, que também derruba um pouco o preço da cota do ETF. Se eu for olhar no período só desse ano, a gente vai perceber que a Bolsa Brasileira teve uma leve valorização em cima da Bolsa Americana, porque ela caiu um pouco. Mas se eu já puxar aqui nos últimos 5 anos, o que aconteceu? Teve essa inversão. Pode perceber que teve aqui lá para o ano, comecinho do ano 2024, a Bolsa Americana realmente teve uma valorização muito grande em cima da Bolsa Brasileira e a Bolsa Brasileira caiu. Parte porque os ativos aqui da Bolsa Brasileira caíram, parte porque a moeda brasileira também caiu. O real também se desvalorizou perante ao dólar. Essa estratégia buy and hold junto com os ETFs americanos, naquela parte da sua carteira que você separou para investir no exterior, nos Estados Unidos, percebam que a estratégia buy and hold é a estratégia que melhor funcionou. Você escolhe bem quais ETFs que você quer, analisa muito bem eles, você tem a certeza que eles são bons ETFs, são bons investimentos, e aí você segura eles no longo período de tempo e vai fazendo compras fracionadas durante todo esse período. Agora, vale lembrar que no buy and hold, se você tem um objetivo de curto prazo, se você não aceita as oscilações, se você quer uma coisa, você é super conservador, aí realmente a estratégia buy and hold não funcionaria tão bem para você. Responde aqui para mim nos comentários se você já conhecia essa estratégia do buy and hold. Me fala se você quanto tempo que você investe na Bolsa Americana, quanto tempo que você tem os ETFs aí. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.